Graça e paz, irmão. Tudo bom? Tudo bom? Tá na congregação, é? É, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Tá na igreja Ó, aí, aqui, ó. irmão? Tem culto à tarde aí? Dá pra você ver aí? Já, tô E vendo a aí. transmissão aqui é na roça, a transmissão é ruim mesmo. Tá vendo aqui? Tô vendo. Tô vendo. Essa aqui é a igreja que foi fechada. E eles abriram uma lá na frente. Porque eu não aceitei as heresias deles. Não aceitei as más obras, né? O que eles pregam pra gente, que eles querem que a gente acredite. Aí eu não aceitei. E aqui, essa daqui fechou. Mas sabe por quê? Porque eu não me calei. Não me calei diante das heresias deles. Aí, como essa aqui é dentro do meu lote, fechou e eles abriram uma ali na frente. Tá vazia também, tem 5 membros. Então, Mas compensa a gente lutar pela justiça. A casa de Deus, o templo santo tá fechado, irmão. Pois é, a Santa Cinza. Foi fechada. Santa Cinza. Aqui é a chácara que eu moro, né? Então, como o irmão pode ver, é uma congregação dentro da chácara. A irmã perdeu uma grande oportunidade de ser porteira, né, irmã? Porque era próxima, era dentro do seu terreno, você perdeu a oportunidade de ser porteira. Eu não quis me render ao sistema, porque eu quero Deus, eu quero salvação. Porque aquilo ali é só parede, meu irmão. É só... O que eu aprendo com isso? Que se você se vender ao sistema, se você combater o sistema, você vai ser perseguido. Igual o irmão foi processado, eu, e muitos outros que são processados aí porque não aceitam o sistema. Mas quem se corrompe, quem aceita, os ricos, lá de dentro, que sabe que a corrupção está lá dentro. Petição de coleta em nome da piedade, que eu vi muito aqui isso, nessa igrejinha que fechou. E eu combatia. Sabe, irmãos? Porque eu via muita gente assim. Porque o cooperador, que meu ex-marido era o cooperador aí, tem que bater meta, né? Os anciãos bonecos vêm e os cooperadores têm que bater meta. Você sabe disso, né? Sim. Aí eu comecei a ver a podridão dos bastidores da congregação, comecei a combater, aí eu não prestei. Aí não presta. Enquanto eu recebia aqui na minha casa, ancião, cooperador de todas as regiões, era aqui, era nesse refeitório aqui, ó, que eram feitas, nessa varanda aqui, ó, né? Tem um sobrado lá que eles dormiam lá, ó, lá no fundo, ó. Ali era dormitório para eles. Aqui, a minha casa era a extensão da congregação. E eu me endividei mais de 50 mil reais em 2009 para receber os irmãos aqui. Porque eu ia no mercado, fazia compra, recebia os irmãos aqui e eu me endividei mais de 50 mil em 2009, que hoje em dia 50 mil ainda é dinheiro. E para receber os irmãos aqui, sabe? E os irmãos sabem que a congregação, a gente, irmão, nós que somos participantes, que fomos massacrados, sabe, por essa doutrina, porque uma coisa é você aceitar e ficar lá caladinho igual uma irmã, como a irmã entrou aqui, tem até uma irmã que está perguntando por que a irmã separou, porque às vezes só para resumir ali, por que a irmã separou? Só... Por que eu me separei?
Porque eu falei na outra live, né? O meu ex-marido era cooperador aqui. E eu comecei a descobrir umas traição dele. Desde 2019. 2019 eu peguei umas traição dele, mostrei para os meninos meus, né? Mas como ele era o cooperador aclamado, idolatrado, porque ele era aquele cooperador que era profeta, sabe? Que falava tremendo, dava calamanaia no culto, sabe? Batia a meta de coleta, ele agradava, né? Ele agradava os homens, entendeu? Só que aí eu comecei a descobrir umas traição dele e comecei a questionar. Por que ele não podia estar pregando na prostituição, né? Porque uma vez que você foi perdoado e você ficar na prostituição, né, você está comprometendo a sua salvação, porque o meu foco sempre foi salvação. Aí ele dizia para mim que eu não tinha prazer no ministério dele, que eu não tinha honra, porque ele era um cooperador, que tinha 1000 mulheres querendo. Falei, não, eu quero que você salve a sua alma, eu quero também salvar a minha alma. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, respondendo aí a irmã, eu pedi o divórcio em 2021, que eu entrei com o divórcio mesmo, porque eu arrastei a minha situação muitos anos. Mas eu vim saber que ele tinha amante em 2019, na pandemia. Mas quando foi em 2020, vou contar esse caso aqui porque é notório em toda essa região, e não é mentira que eu tenho provas aqui, tem minha mãe, tem minha filha, que viram e ouviram, são testemunhas, e eu levei essas provas na reunião que teve aqui, fechou essa igreja, porque eu levei, eles não queriam fechar não, queriam que eu saísse e ele ficasse. Eles queriam passar a mão na cabeça dele. Mas aí eu peguei e falei, não, eu não vou sair, porque eu não sou prostituta, eu não sou pecadora, eu estou pedindo divórcio porque ninguém vai enfeitar a minha cabeça, não. Eu fui, minha neta nasceu em dezembro de 2020, 3 de dezembro de 2020, a minha netinha Eloá. Então, a minha nora, a gravidez era de risco, ela estava com 40 anos e ela estava com problemas de tireoide. Meu filho falou, mãe, vem para São Paulo acompanhar o parto, porque eu estou desesperado. Aí, eu fui para São Paulo acompanhar o parto da minha nora. E eu tinha colocado, eu não, porque muitas vezes eles falam que é eu. Só um minuto. Deixa o like aí, gente. Tá pouco like, tem nem 200 likes, quase 500 pessoas na live, gente. Ajuda aí, deixa o like aí. Isso ajuda o canal. Só dá o joinha. Inscreva no canal também. Vai falar. Tá, pode servir lá, mano. Então aí, irmão Júnior, eu fui para lá com a minha nora ter esse bebê, acompanhar o parto dela, e quando ela estava com 7 dias de parida, né, que teve a minha neta, eu estava lá cuidando dela, a minha mãe me ligou, era 1h da manhã. E eu mostrei para os anciãos tudo. Minha filha, volta correndo que seu marido enlouqueceu. Volta correndo. E minha mãe morava naquele sobrado ali, ó. O pessoal que está na live tem a noção. E eu aqui na casa de baixo. Só que ele tinha pedido, por ser cooperador, para eu abrigar uma moça aqui em casa que tinha 3 filhos. E 23 anos a menina. Linda. Como ele era amigo do cooperador de Lagoa Grande, e o cooperador de Lagoa Grande era avô dessa menina, ele pediu para mim, a casa é grande, vamos abrigar essa menina, vamos dar um apoio, porque eu sou cooperador, isso vai ser bom para mim.
Eu abriguei a menina aqui em casa. Só que ela virou minha filha. Porque quando eu abriguei ela com os 3 filhos aqui, que o marido estava preso, aí eu descobri que, infelizmente, a intenção dele não era dar abrigo e aconchego à menina. Era simplesmente ficar com a menina. Porque essa menina, ela tinha um histórico, assim, de... como que fala? Surto psicótico. Aí eu comecei a levar ela no médico, porque ela tinha surtos psicóticos. Aí podia matar a criança à noite. E a menina dela, ela veio para minha casa grávida. Ela ficou 3 anos comigo. Ela veio para casa grávida. O marido preso. E ele pediu, o meu ex-marido pediu para eu abrigar ela aqui. Porque muitos irmãos aqui dizem, nossa, você foi louca colocar uma menina linda dessa dentro de casa. Ah, mas peraí. Eu coloquei uma menina linda dentro de casa que tinha a idade menos idade que a filha dele. E isso era uma tentação para ele? Nós estávamos adotando a menina. Ele como pai dela e eu como mãe, porque ela não tinha mãe, não tinha pai nem nada. E nós entramos com o processo para adotar essa menina. E os filhos dela conviver aqui com nós. Ela virou minha filha, me chamava de mãe, chamava ele de pai. E a minha filha que mora comigo, nós cuidávamos da criança. Então, quando ela tinha surtos psicóticos, porque ela batizou, entendeu, irmão Júlio? Sim. Ela batizou e virou nossa irmã. Então, a gente abraçou. E ela era muito bonita. Só que o histórico dela, assim, antes do batismo, era de uma vida de pecado. O marido dela jogou ela na rua, tomou a criança dela, deu para a avó dela criar, para a mãe dele, jogou ela na rua porque ele tinha engravidado outra pessoa. E ela foi morar numa fazenda que tinha como que eu posso falar? É um forró de velhos que eles vão lá para prostituir, sabe? Ah, sim. Essa menina foi jogada lá, foi morar lá. E lá ela engravidou de um velho que tinha a idade do meu ex-marido. E ela teve um menino, esse menino que eu criava. Menino lindo do olho azul, Luiz. Apaixonante o menino. Aí ela veio para cá com esse menino e grávida da Melissa. E a menina mais velha dela, a avó paterna, quem criava. Que ela não tinha família, não tinha ninguém. Então eu criava essa menina. E ela chamava nós, quantas vezes ela surtava de madrugada, a gente jogava no carro, ele via. Ela em surto. A gente jogava no carro, levava para o hospital para ser medicado. E quantas vezes a gente abraçava e orar a Deus à noite. E cuidar dessa menina e da criança. Tanto que a menina nasceu na minha companhia, minha neta. Eu posso dizer que é minha neta, porque nasceu na minha companhia, me chamava de vó. A Melissa, e ela colocou o nome da menina de Melissa por causa da minha profissão, que eu sou apicultora. E Melissa significa a que produz mel. E aí a gente estava criando essa menina, ela ficou 3 anos comigo. Só que aí, quando ela teve a criança, ele começou, eu comecei a perceber, a chifruda, comecei a perceber que ele estava com interesse na moça. E eu chamava ele e falava, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Se você pôr a mão nessa menina, eu ponho você na cadeia e jogo a chave fora. Porque ela trata no CAPS. Ela é uma moça que tem problemas mentais, você está vendo, nós estamos adotando ela. Ah, ele chorava, ele gritava, ele se defendia. Só que eu via que eu não era boba. Como que ele olhava para a menina quando ela estava amamentando? Ele parava assim. E ele atendendo o culto e pregando, para cima e para baixo. E atendendo culto, pregando, servindo Santa Ceia.
E aí eu fui levando essa situação 3 anos. E quando eu fui para a casa da minha filha, para a casa da minha nora, do meu filho, em São Paulo, para minha nora ter o bebê, a minha mãe me ligou 1h da manhã. Vem embora que seu marido ficou louco. Aí eu peguei o ônibus, não tinha ônibus para vir. Só no outro dia, 8 horas da noite. Aí eu peguei e vim. Quando eu cheguei aqui em casa, ele estava chorando horrores. Ele estava tremendo, com as malas prontas para ir embora. E a menina, que é a moça que nós criamos, essa da confusão, e estava dentro do quarto, socada lá, não saía para nada. E aí eu cheguei e falei, mãe, o que está acontecendo? Aí minha mãe foi explicar, minha filha, você viajou, teve uma noite que a Elaine surtou. Elaine surtou porque ela gritava muito e chamando sua filha, que são 3 quartos aqui. Ficava na suíte, que é nessa janela aqui, ó. Aí os 2 quartos do outro lado, que a menina dormia com os 2 filhos, e o outro da minha filha, que mora comigo. Serva de Deus, auxiliar, nascida no Evangelho, a minha filha. E muito responsável, muito crente. E essa minha filha já tinha me falado, mãe, olha, pai tá esquisito. Eu falei, eu já percebi, já conversei com ele sobre isso. Aí o que acontece? Quando a menina levantou para ir no banheiro, tinha tem um banheiro lá em cima, porque o daqui estava quebrado. Aí como você vê aqui, ó, foi arrumado, tá vendo? Esse banheiro aqui estava quebrado. Aí a menina foi no banheiro lá de cima, que tem ali embaixo. Levantou e foi no banheiro. Ele atucaiou a menina no meio do quintal, puxou pelo braço, bem ali no meio, ó. Meu Deus. Só que a minha mãe morava lá em cima e o meu pai era vivo. Meu pai tem 1 ano que faleceu. Estava na janela. Porque eles levantavam de noite para fazer o chá deles, tomar remédio, né? E o meu pai e minha mãe viram, irmão. Eles viram. Eles viram. Deus, que E a menina puxava o braço, e ele puxando a menina, e a menina puxando o braço. E a menina falava assim, pai, fica em paz. A menina doida. Aí a minha filha levantou e foi lá no... Porque minha filha, já, uma noite antes, ela tinha surtado. Tinha chamado que a minha filha para dormir com ela, porque tinha alguém passando a mão no cabelo dela e nos seios dela. Só que a minha filha achou que era surto, né? Porque ela tomava remédio, né? Pessoa doida. Minha filha levantou, fez chá de valeriana para ela, deu. E falou, não, toma essa valeriana, né? Que é uns remedinhos calmos que ela tomava. E dormiu no quarto com ela. Ela agarrou a mão da minha menina e falou, não, não sai daqui não. Dorme aqui comigo. Eu sei que tem um espírito passando a mão no meu cabelo e no meu seio. E ela dormia na cama de casal com as duas crianças. O espírito era seu marido, resumindo. Era ele, porque quando a minha menina saiu para fazer o chá, foi pegar água aqui fora do filtro, que o filtro fica do lado de fora, ela viu ele sentado na mesa aqui do refeitório. Bem aqui, ó. Com os pés na mesa, no celular. Aí a minha filha foi e questionou ele, falou, pai, o senhor está acordado dessa hora? A Elaine está surtando. Aí ele não respondeu nada. Aí minha filha foi aconselhar ele, falou assim, ó pai, vai dormir. Ele falou, quem é você? Ele se irritou, ele atacou. Entendeu? Então ele já atacou porque estava devendo. Isso foi uma noite antes dela ir no banheiro, que ela estava menstruada, e foi no banheiro lá em cima, porque o daqui estava quebrado. E ele atucaiou a menina no meio do quintal. Só que os meus pais viram. Os meus pais são um detalhe.
são crentes, batizados. Ele estava na época, que agora minha mãe tem 83, ela estava com 79, né? 4 anos. 79 anos. O meu pai também. E o meu pai desceu. Porque um dia antes ele tinha falado para o meu pai, ó, eu vou dar uma surra na Paula, que é minha filha. Que eu vou deixar ela aleijada, porque ela está vendo coisa. E o meu pai já tinha ficado esperto com isso. Aí, nesse dia, 1h da manhã também, meu pai desceu e veio falar com ele. Ele falou, porque a Paula está me caluniando. Ele falou, não, agora eu vi. Ó, Luiz, agora você não pode falar isso, não, porque agora eu vi o que você está fazendo. Você para com isso, rapaz. Você seja homem, você seja um cooperador, você seja um crente, moço. Desvia dessas coisas. Então, meu pai aconselhou ele. Aí minha mãe me ligou para eu vim. Quando eu cheguei aqui, a confusão estava feita. O pau estava quebrando. Aí eu fui no quarto, cumprimentei ela, falei, minha filha, fala uma coisa para mim. O que aconteceu? Pode contar? Ela falou, não, mãe, eu não quero falar sobre isso, não. Porque ela tinha medo de eu achar que ela que estava dando em cima dele, né? Porque é sempre assim, a mulher que paga o pato, né? E dele é ministério, né, irmão? Ele é santo ele de ministério. ministério. E ainda uma moça doida, tadinha, tratando. Eu falei, olha, a mãe não vai te condenar em nada. Pode me contar. A única coisa que ela falou para mim, irmão Júnior, é loucura da cabeça de pai, mãe. Fique em paz, eu nunca vou querer ele. Já se defendendo, né, coitada? Então, se ela falou isso, porque teve um assédio, né? Aí eu falei, então, fique em paz você. Vamos resolver essa situação. Quando o pai do menino, do meio, esse menino que ela arrumou nesse cabaré de gay lá em Lagoa Grande, a gente já tinha feito DNA, eu descobri, eu fui atrás quem era o pai e tal, e descobri. Mais de 10 velhos veio aqui na porta fazer DNA para descobrir quem era o pai desse menino. Vamos deixar assim, aqui a gente quer assim para a irmã entender. Senão a gente vai ficar muito enrolado nesse assunto fora. A gente quer saber assim, ele descobriu que ele chegou a ficar com ela e o que aconteceu? A gente quer saber mais do... E você se comunicou ao ministério? Como é que foi? Porque tem muita gente nova que não assistiu sua live aqui. Isso, eu tomei a providência, né? Eu chamei os irmãos e pedi uma reunião para acabar. Ia levar meu pai e minha mãe. Mas ele não chegou a mexer com a moça. E a minha filha. Só não mexeu com a moça porque ela não deixou, ou chegou a mexer? Não, a moça não fez. Aí esse moço, pai da menina, pegou o pai do menino do meio, levou essa moça para a fazenda que ele fazia com o rural lá, foi morar com ela, assumiu o filho dele, ela casou e foi morar lá com ele. Entendeu? Aí eu pedi uma reunião, falei, Elane, só que no dia eu vou lá buscar você para você testemunhar aqui contra o Aloysio. Você vai falar o que aconteceu. Tá? Eu vou ficar do seu lado, vou te apoiar. Ela falou, tá bom. Beleza. Aí eu pedi a reunião, irmão, para desmascarar ele, botar tudo na cara dos anciãos de todo mundo. E aí eu fui no cartório e botei o divórcio, entrei com o divórcio. Eu não queria mais ele. Eu tinha avisado, desde 2019 que eu tinha descoberto as amantes dele, que eu avisava, os anciãos falavam, não, irmã, não houve conjunção carnal. Não, irmã, você tem que suportar, não, irmã, é um cara servo de Deus. E ele negava. Ele nunca assumiu, ele sempre negava. Aí, irmão, como eu agora tinha prova dos meus pais, da menina, da minha filha, todo mundo, eu pedi a reunião. Os anciãos vinham. E tá, fui lá no divórcio. Aí teve uns profetas que veio aqui em casa, irmão. Aqueles que eu posso falar que não é de Deus, é satânico. Para confundir minha mente, eles dizem, em nome de Deus, eles pulavam de uma altura, irmão. Irmão, Deus vai te pegar nas terras da corrija.
quando você for pôr o divórcio, pedir o divórcio. Nossa. Deus vai te pegar, você vai ficar esmagada lá. Eu falei, bom, irmão, pela vida ou pela morte, eu sirvo a Deus. Meu foco é na vida eterna. Se for o meu dia, vai acontecer. Mas se não for, eu vou dar o divórcio para ele. Porque ele está na prostituição, irmão. É mentira, irmão. Aí era mentira da minha filha, era mentira da moça, era mentira de todo mundo. Só dele que não. Aí eu pedi a reunião. No dia da reunião, irmão, sabe o que ele fez? Ele ligou para minha filha em São Paulo, chorando, que a menina, que estava sendo caluniado. E minha filha, organista, é alienada pela congregação, né? Porque eu posso dizer que eu criei monstros. Porque eu que passei essa doutrina para eles. Eu 40 anos dentro da congregação, criando monstros com aquela doutrina, sabe? Por isso que eu posso falar, irmão. Eu posso falar porque eu sou participante. Você entendeu? Hoje as pessoas me perguntam, eu falo, meu Deus, o que é isso? Hoje eu vejo quanta heresia, quantas coisas eu passei para meus filhos, sabe? Graças a Deus, eles não estão mais na congregação. Eu tanto tirei eles desse lugar, quanto da congregação. E eles são servos de Deus. Mas não seguem mais as heresias da congregação. Mas na época, para resumir, ele ligou para minha filha e convenceu minha filha que estava sendo caluniada. E a minha filha veio na calada da noite, buscou a menina e escondeu a menina lá em São Paulo para não testemunhar. Olha, contra gente. ele. Para não testemunhar contra ele. Escondeu a Mas não menina foi, dentro da casa mano, dela. Dioneia, não foi só esse caso, teve outros casos também, né? Você teve reunião com o ministério queria que você ficasse com ele. Então, esse foi o crucial. Mas antes eu já vinha denunciando, já tinha tido várias reuniões de ministério. Mas ele E não está os pregando hoje não, né, irmã? Hã? Ele não tá Hoje ele não está pregando na CCB não, né? Faz 4 anos que eu divorciei, mas ele ficou insistindo. Aí o que acontece? Teve a reunião. Não, eu perguntei se ele está pregando nos púlpitos da CCB. Então, ele tá, irmão. Ele é muito aclamado, irmão. Porque ele prega com eloquência, ele bate meta, irmão, de coleta. Busca de coleta, entendeu? Ele prega, ele pula alto. Porque o ancião daqui, quando nós divorciamos, foi muito contra mim. Porque eu tinha que suportar. Porque foi um escândalo. Porque como eu dei o divórcio e tudo veio à tona, os irmãos não tiveram o que fazer. A pessoa não prometeu para vocês ali. No início da live. Eles tiveram que fechar, porque eu falei, ó, não aceito mais ele pregando aqui servindo Santa Ceia. Aqui não. Porque está provado por A mais B que ele é um prostituto. Que ele prega e tem amante em Brasília. E vai no cantozinho. Teve uma vez, irmão, que uma das namoradas dele, porque aqui em João Pinheiro tem muitos casos desse. O ancião daqui, ele libera os irmãos para namorar pelado. Ele libera. Só não pode contrair, né? Como é que fala? A conjunção carnal, mas namorar pelado pode. Casado, pregador, aqui pode, não. Você tá indignado? Aqui em João Pinheiro tem um ancião que libera eles para tudo. E dá cargo e dá tudo para eles. Por quê? Pode beber um pouquinho? Beber pode, um pouquinho. Que pode. Ele diz, eu bebo, mas quem quiser. Pode, encher a cara, pode. Mas ele fala assim... Só não pode estudar a Bíblia, né, irmã? Pode mentir, pode enganar. Não estudar a Bíblia, não. Pode estudar a Bíblia, e também não pode frequentar outros cultos. Outras igrejas. Porque vai que um pastor lá prega a verdade. Que não é a verdade da congregação. Porque você tem que ficar na verdade da congregação. Ali é nada ali. Porque se você confrontar ou você sair fora dos estatutos,
Porque na congregação quem te salva é os estatutos. Eles estão acima da palavra de Deus, não é? O irmão sabe. Verdade. O irmão foi de lá. Verdade. Né? Quem salva é os estatutos. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o ressurreto, que ressuscitou, que pagou o preço da minha alma, da sua alma, foi Jesus Cristo. Mas na congregação é um estatuto. Você vê eles falando aí que a gente não pode ver os críticos. Não, aqui quem frequenta outra igreja, vai em outro culto, é sentado. Qual que é a cidade aí, irmã? É sentado. Aqui é João Pinheiro, Minas Gerais. João Pequeno. É, aqui é o bairro Rural Minas, fica a 15 km de João Pinheiro. É, minha mãe está falando aqui. Quem frequenta outra igreja, mãe? Minha mãe é batizada. Hein? Meu Deus. Tá nova sua mãe? Quem visitar outra igreja? Põe mais perto dela o celular. Peraí, põe mais perto dela o celular. Olá. Pode falar. Quem visitar outra igreja não pode tomar Santa Ceia. Primeiro tem que levantar para a igreja e pedir perdão a todos. E tem eles mais um dizer ainda. E a gente, quando vai atrás de beber água suja. As outras igrejas é água suja. Água suja. Meu Deus. E tentar lá por quê? Diz que a já foi beber água suja. É porque eu Irmã, não quantos anos você tem de congregação, irmã? Qual é o seu nome? Eu sou nova na trilha. Só 14 anos. 14? É. batizada E o que a irmã está achando da congregação de hoje? Tudo isso vindo à tona, heresias, Olha, todas essas coisas. eu não condeno todas, não. Eu condeno aqui essa marca de João Pinheiro. Porque, pelo menos em Goiás, eu conheci gente boa. Sim. Tem alguns irmãos, né? Tem irmão que a gente não pode Mas generalizar. isso que fizeram com a sua filha, o que você achou? Que ela viu tudo, não casamento tem- tudo? É a maior injustiça do mundo. Não, É. eu me afastei aqui, não vou de jeito nenhum. Aliás, nem saldo mais eles. Demais a conta aqui é um complô. E a senhora que viu tudo aí ficou como mentirosa, né? Não, eles é? dizem que... Eles dizem que eu e o meu finado marido, que morreu agora, fez 1 ano, que nós combinamos tudo isso, que tratei com ela para pôr ele na rua. Ele é um nós santo. que colocamos o santo homem na rua. Santo. Depois de divorciado, ela ainda aceitou ele aqui dentro, de tanto eu falar. Minha filha, deixa ele embora se ele quiser. Seja o que Deus quiser, ruim com ele, pior sem ele. Não está divorciado, tá? Deixa ele quieto no canto dele. Você fica na sua casa, é grande. Mas viu o que aconteceu? Mas quando aconteceu coisas que eu não vou falar, ela que é própria para falar, que viveu as 4 paredes ou não, aí eu falei, não, é melhor que se separe. Ele mesmo pediu minha opinião lá embaixo, aquele pé de manga que eu estou olhando daqui, que eu não morava junto, numa casa ali separada. Aí eu falei, não, do jeito que está é melhor você não ficar. Já está divorciado mesmo, porque ele só estava para não perder o ministério. Não queria sair daqui de jeito nenhum. Mesmo Queria que nós depois... saísse, né? Também, para ele seria a vitória a gente sair. Mas quem era bobo, a intenção dele é que a gente saísse. Porque aí nós seríamos o culpado de tudo, né? Porque nós que saímos. Então eu falei para ela, não sai da sua casa. Quando o homem é bom e a mulher não presta, a casa dela é a sarjeta, meio da rua. Quando o homem não presta, a casa dele é o chapéu. O seu não usa nem chapéu. Portanto, rua, não saia, não. Não sai da tua casa por nada. Mas hoje eles falam que é mentira, né? Depois ele não se casou com uma das amantes que ele tinha em Goiás? Olha, é muito suspeito, porque ele não deixava ninguém pôr a mão no celular dele. O mais suspeito é que ele viajava e não progredia um passo. Dinheiro que é bom, não dava nem para pagar a mercadoria que foi empenhada. Mas começou a pedir dinheiro para agiota.
Dizia que era ela que comprava demais. E eu que pagava os alfiotas dele. No caso, ela não tinha nem um tanquinho para lavar roupa. Meu Deus. Eu é que vivia remediando. Ele chora de descer lágrimas de sangue quando ele quer alguma coisa. Quem não conhece ele, tira o último e dá. Eu conheço as lábias deles. Quando eles querem dinheiro, né? Vai para as orações, no culto, chora. Chora. Sai de bolsa arrecadava muito dinheiro aqui na igrejinha, não arrecadava? Bom, eu não posso ser testemunha, mas eu acredito que nada cai de paraquedas, né? Eles não roubavam, não assaltavam. E o ministério não ficou do lado da sua filha, mesmo tendo prova? Não ficou do lado da sua filha, o ministério? Como? O ministério não ficou do meu lado? Não. Ela mostrou o operador daqui, ancião. o ancião, quando ela foi, postou, levou a documentação, falou que estava divorciada. Mostrei as provas, levei testemunha. Ele continuou pregando. Aliás, ele já se casou. Ele saiu daqui, ele saiu daqui e ficou morando em João Pessoa. Hoje na casa de um, outro na casa de outro. Na verdade, com certeza, juntando dinheiro. Porque ele já tem quase certeza. Eu não posso falar. E quem tem prova dessas coisas é ela, que mexe com o celular dela, com ele. Eu procurei sempre ser reservada. Porque, sabe, quando você para, diz que a culpa é da sogra. Geralmente foi a sogra. Ele me chamava de mãe e perguntou se eu aceitava ele como filho. Aonde nós moramos 10 anos, em Montes Claros, ele ainda não era cooperador. Mas ele chamava muito ele lá na frente. Ele sempre pregou bem, né? Ele é muito aparente. Uma aparência de eloquência, ele tem eloquência. Aí fiz o seguinte, sempre que ela reclamava alguma coisa para mim, eu dizia para ela, olha, pior sem ele. Fui com ele, pior sem ele. Esse é o casamento. Mas depois que eu vim morar aqui, no mesmo quintal, e ver quem ele é, comi uma porção de sal junto, mesmo que a gente não queira, a gente não é certo. Eu era a primeira a dizer para ela, não tem mais jeito não. Nem o pai, nem a mãe não endireitou. Verdade. Te dou um conselho, divorcia. Ah, mas é por causa do ministério. Não. Cristo mandou dizer o seguinte, se coloque com ele no meio do caminho, antes que ele te leve ao cemitério. Porque se ele te levar, de lá você não sai, não. Sem pagar tudo que deve. Portanto, já que a lei do homem não funciona, a lei da congregação, procura a lei do homem. E ela foi pedir o divórcio. Tá não certo. tinha dinheiro nem para o divórcio. E eu paguei. Qual o nome da irmã? Eu perguntei para ele, você assina o divórcio? Já que as coisas estão nesse caso, pode sair uma desgraça. Ele falou, eu assino com o pé, eu assino com os 20 dedos, os 10 do pé e os 10 da mão. Só que eu não dou um tostão. Eu falei, não, por isso não. Aí, tá... Qual que é o nome da irmã? Ele perguntou o seu nome, mãe. Começa o nome. Teodora. Teodora, Deus abençoe, obrigado aí pela participação. E meu sentimento pelo teu esposo aí, que a irmã perdeu há pouco tempo, né? Certas coisas é triste, né? Eu vou na congregação. Eu só não vou aqui em João Pinheiro. Aí que você não... Meus irmãos sabem. Da onde eu passei 10 anos em Montes Claros, em Goiás, meus irmãos tudo me conhecem. Saindo de lá, tudo barra limpa. Não, tem muita gente boa. Eu costumo tá dizer... visitando a senhora aqui, na enfermidade. Eu costumo dizer que a congregação tem muita gente boa, que estraga só o ministério. Exatamente. Exatamente, irmão. Ela tem muito apreço pelos irmãos. Deus abençoe, viu, irmã, pela participação. Amém. Ela tá tem bom, muito apreço ainda pelos irmãos da congregação, pelos que ela conheceu de Montes Claros, de Campo Alegre do Goiás, de São Paulo, que trataram ela muito bem. Mas aqui ninguém veio visitar ela e o meu pai na eternidade. Vocês não são do ministério, né, irmã? Ficaram a favor dele porque eu dei o divórcio. Você quer visita? Você não tem você não tem ministério, você não é bilionária. Você quer receber visita? Não é assim, irmã. Ainda eu entrei com o uso campeão.
para ele me pagar o que me devia. Os homens estão trabalhando. Já saiu a audiência ou não? Aí já saiu, eu ganhei a primeira instância, e aí ele apelou, foi para a segunda instância. Ah, tá E guardando. na Então. segunda instância, está lá até hoje, né? Estamos esperando resolver. Ah, você vende mel, né? É. Aí eu fiquei, irmão, porque eu trabalho com abelha, né? Eu tenho minha banquinha de mel que eu vendo meus mel, tá aqui. É produção própria, tem meu trabalho. É original mesmo? Isso aí pode confiar que é original, esse mel aí é original mesmo, irmã. Direto da abelha. É original o mel? É porque eu virei apicultora, né? Virei apicultora, comecei a trabalhar com as abelhas, porque o dono daqui não me dava chance nenhuma e não me pagava. Porque ele me trouxe para cá para trabalhar de caseira. E para o Luiz tomar conta dessa igrejinha que tem ali. Tá, viu muito, tá ruim o som. Mas ele nunca me pagava nada. E quem Irmã trabalhava Dinéia, era eu e não ele. o som tá muito Porque ruim, eu tá não sou começando. pessoa rural. Ele era um comerciante, ele só trabalhava em missão Dinéia, de Deus, Dinéia, entendeu? o som tá muito ruim, tá cortando muito seu som agora. Irmão, é por causa do pessoal que tá limpando ali. Aí, irmão, resumindo pro irmão, ele pregou. Eu chamei os irmãos de Uberlândia e comuniquei tudo o que estava acontecendo aqui. E os irmãos vieram e tiraram a carteirinha dele e o bloco de carta, que ele estava dando carta para os amigos prostitutos dele, pregar em outro lugar. Aí os irmãos tiraram, os irmãos de Uberlândia, porque os daqui não fizeram nada por nós, viu? E eu fui servir a Deus na Assembleia de Deus, na BJ. E quem vem aqui em casa visitar minha mãe, minha filha e nós, é os irmãos da Assembleia. Pastor Zezinho, pastor Antônio, pastor Vivalter, que é o fundador da Assembleia aqui. E a gente faz estudo bíblico e tudo. E hoje, Deus tirou as escamas dos meus olhos. E hoje eu posso ver que quem tem salvação para nos dar não é o estatuto da congregação. Eu me arrependo demais dos 40 anos que eu fiquei alienada dentro da congregação. E hoje, quando eu vejo uma pessoa da congregação, eu tenho dó. Eu tenho dó pelo que eu passei. Porque eles não estão em busca de salvar almas ali. Verdade. A busca deles é por coleta, é por status, é por... Não sei pelo quê, eu sei que por salvação que não é. E tá cheio de homens e mulheres ali, sabe, de almas, comprada com preço de sangue, irmão. Irmão, é um absurdo o que a congregação faz. Irmã, almas, olha, a condenação deles vai ser gigante naquele dia. Porque não são almas ali que estão achando que estão servindo a Deus. Igual Paulo, quando ia no meio do caminho, Saulo, né? Quando ele ia no meio do caminho, Jesus apareceu para ele, ele achava que servia a Deus, mas ele matou Estevão, ele recebeu as roupas de Estevão. Saulo era matador, é a congregação. A doutrina da congregação era o Saulo. Eles matam em nome de Deus. Eles são hereges. Você não pode sair para outra igreja, você não pode ler Bíblia, você não pode fazer teologia, porque o pão quentinho é aquele que sai do púlpito da congregação. Mas pode mentir, pode enganar, pode pegar emprestado e não pagar, pode beber. Pode prostituir. O meu ex-marido, eu paguei uma vez aqui cheques de um agiota chamado Rodrigo aqui, que todo mundo conhece ele. Ele pegava dinheiro com a agiota para viajar em missão da obra de Deus e quem pagava era eu. Mas, Diane, tudo isso eu mostrei para o ministério. E eles... Quem quiser conhecer a história da irmã Dionéia, gente, tá no meu canal aqui na parte ao vivo. Eu fiz uma live com ela, né? E ela contou toda a sua história, gente. Até o que aconteceu lá do processo, quiseram jogar ela para fora. Eu também um irmão do ministério.
Assista a live, tá na parte ao vivo, ela contou toda a sua história. Eu quero agradecer a irmã por ter entrado aqui pela sua valentia, né? Então, você não pode estudar a Bíblia, fazer teologia, mas você pode mentir, enganar, pegar dinheiro emprestado e não pagar, chorar no meio da Irmandade para mandar dar dinheiro. Por isso que eles querem o ministério, né, irmã? Muitos, não dizendo todos, gente. Muitos não, todos não. Mas muitos querem ir porque eles têm muita mordomia, né? São levados para cima e para baixo, né, irmã? Exatamente. Não, é o cartão corporativo, aquele cartão de cooperador. Meu esposo, uma vez, meu ex-marido, pregou em Brasília, no Guará. Irmãos, os irmãos fizeram fila no corredor para pôr dinheiro no bolso dele para ele comprar 4 pneus novos. O irmão chegou ele chorou, mas ele chorou que o pneu estava careca? Deu uma choradinha no chorou que o pneu estava careca, que ele precisava servir a Deus. Os irmãos fizeram fila para pôr dinheiro na mão dele. E ele chegou aqui com 4 pneus novos e um saldo. Só que ele, para dispensa, ele não dava nada, não. Ele usou o culto para... Ô, Irmandade, ora por mim, meus pneus estão careca, ora por mim, Irmandade. Tem umas malícias, né? Não, ali é liso para pedir. É liso. Para pedir, ele não é bom. Se tiver dando lucro para o sistema, pode ficar lá, né? Agora, se tá me pedir dinheiro e dá certo... Exatamente, dando lucro para eles, não tem problema. Você entendeu? Porque o foco não é salvação, o foco é coleta. Encher os bolsos. Mandinéia, Deus abençoe por ter entrado mais uma vez. Amém, e sempre que tiver aqui, nós vamos marcar uma live aí para abrir aberto para as pessoas entrar. E aí você pode entrar aí de novo, tá bom? Eu quero só contar um detalhe pro irmão. É rapidinho. Que aqui interessa a toda a região. E os irmãos saberem a corrupção que tem aqui em João Pinheiro é tão grande por coleta. E tem um irmãozinho, ele é músico, o apelido é Careca, não vou falar o nome dele, não. Tem um processo contra ele de pedofilia. Não pode falar o nome, irmão. Pedofilia. Ele perdeu o processo, o irmão ver como é, o que pode e o que não pode. Ele perdeu o processo, irmão. Ele gastou mais de 25 mil para responder em liberdade, porque não houve a conjunção carnal com as irmãzinhas. Mas 3 irmãzinhas denunciaram, e uma delas tem um problema de cabeça, trata no CAPS. Ó, para o irmão ver o absurdo que aconteceu, pior do que comigo. Teve uma medida protetiva que o juiz deu. E o ancião pôs ele para tocar quando a irmã que foi assediada, que foi abusada por ele, a adolescente, de menor, chega no culto, não pode ficar os dois. Por quê? Porque ele tem medida protetiva, certo? O ancião manda ela embora. Ele foi condenado. O processo é público. Mas como ele tem loja no mercado municipal de bolsa, e ele colabora, a coitada da irmãzinha que tem que sair do culto, que foi assediada. E sabe o que o ancião fez? Deu o culto para ele atender. É isso que acontece aqui em João Pinheiro. E por que eles não gostam de mim? Porque eu denuncio isso. Você entendeu, irmão? Quando a gente denuncia e leva problemas para a congregação, eles te jogam fora. Não leva problemas para eles, não. Leva dinheiro. É verdade. Se você levar problemas, você é jogado fora. Verdade, Mandinéia. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, meu irmão. Deus abençoe, irmão. Amém. O canal está sempre aberto para a irmã, tá bom? Amém. Deus abençoe.